Sejam bem-vindos. Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Vrancoff com a página de incentivo à leitura Capitule, por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli. Mas, porém, como a leitura é a maior disciplina, e vive na treva escura quem seu nome não assina. Mesmo na lida pesada, para uma escola atrasada, tinha uma parte do dia, onde estudei algum mês com um velho camponês que quase nada sabia. Meu professor era fogo na base do português. Catálogo era catálogo, mas grande favor me fez. O mesmo nunca esqueci. Foi com ele que aprendi minhas primeira lição. Muito a ele tô devendo, saí escrevendo e lendo, mesmo sem pontuação. Depois só fiz meus estudos, mas não nos livros escolar. Eu gostava de ler tudo, revista, livro e jornal. Com mais uns tempos pra frente, mesmo vagarosamente, não errava nem o nome. Lia no claro da luz as pregação de Jesus e as injustiças dos homens. Esse poema se chama Autobiografia e é do poeta nordestino Patativa do Assaré. Olá, eu sou Ana Paula Frazão. E eu sou a Jaqueline Cartelli. E hoje nós vamos conversar com o Fernando Vidal e com a Kelly Gonzalez sobre o ensino da dança em Araucária, sobre terem sido alunos do Eliseu. Enfim, vamos contar um pouquinho da história que a gente conhece da dança aqui na cidade de Araucária. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Hoje eu vou começar pelas meninas, mesmo sendo Fernando o bendito fruto, né? Da vez. Mas então eu vou começar com a Kelly. Kelly, se apresente, conte um pouquinho quem é você, o que você anda fazendo, como você chegou no Teatro da Praça e na dança. Olá, boa noite, Ana, boa noite, Jaque. Prazer imenso, né, estar participando aqui com vocês desse momento e poder falar um pouco, né, sobre dança, sobre esse envolvimento de anos. E é como eu sempre falo, hoje não estou atuando, porém, a dança nunca sai da gente, né? A arte nunca sai da gente. Por mais diferentes caminhos que a gente escolha, ela sempre está conosco. Então, eu comecei no Teatro da Praça, sou um lugar ali fundamental e primordial. Fui aluna do Eliseu, meu mestre, né? Imensa saudade. Na verdade, meu foco sempre foi mais a aula de teatro. Mas, né, como a gente cria ali do teatro, sempre queria fazer tudo, todos os cursos possíveis e impossíveis. Não tinha como não se apaixonar, primeiramente pelo Eliseu, né, pela técnica, pelo que ele trazia, né, o ensinamento, da forma que ele trazia o ensinamento. E aos poucos a dança foi ganhando um maior espaço no meu coração. Sempre me coloquei como uma aluna mediana, achava assim que eu tinha que crescer mais e mais e mais. Fui buscar, né, esse crescimento pessoal, mesmo continuando no teatro. Eu fui até a Federal, onde tem o curso de extensão ali, e tive também professores maravilhosos, como Cristiane Wozniak, Rafael Pacheco. A partir dali eu comecei a me sentir um pouco mais segura em voltar para o meu habitat natural, que é o teatro. Tive o prazer, né, de voltar como professora do espaço. Ali é onde tivemos, então, anos maravilhosos, cujo qual uma estrela dessa está aí e que a gente vai falar com ele daqui a pouco, que é o Fernando. Fer, você se apresente, conte aí pra gente quem é Fernando Vidal. Olá, boa noite. Boa noite, Ana, Jaque, Kelly.
minha tia do balé, eterna tia do balé. Então, eu comecei também, igual a Kelly, no teatro, em 95, no Teatro da Praça. Eu não moro em Araucária, não morava em Araucária, eu vinha de Colombo, né, fazia teatro na escola, lá em Colombo. E lá nós tínhamos um grupo na escola que uma das meninas que faziam parte do grupo, a avó dela morava em Araucária e ela citou que em Araucária tinha um curso de teatro. E daí esse nosso professor escolheu 5 pessoas do grupo para fazer o curso de teatro no Teatro da Praça. E dentro desses 5 estava a minha pessoa, né? Veio de Colombo, 2 horas de ônibus toda semana para fazer o curso de teatro. E em 98 a dança surgiu na minha vida através do Eliseu. Que em 98 o Eliseu me chamou para fazer um trabalho de ator dentro do espetáculo de dança dele, da turma de final de ano, fazer o trabalho de ator mesmo, só tinha texto. No ensaio geral, ele resolveu que tinha que me colocar para dançar, porque para cobrir uma das cenas, para dar costura ali das cenas para as meninas darem tempo para elas se trocarem. E isso ele foi ver, essa falha, não sei se ele contava com textos, dentro do texto as meninas conseguiriam trocar de figurino, e não deu certo no ensaio geral. Daí ele falou, eu vou ter que criar uma sequência para você vai ter que dançar. E eu falei, eu não sei dançar. Ele aprende, e ele criou na hora ali uma sequência. No ensaio geral, eu peguei, fiz e me apaixonei pela dança. No ano seguinte, de novo, ele me chamou para fazer um trabalho de ator. Ele falou que eu ia dançar, e eu falei, Eliseu, eu não sei dançar. Ele vai aprender. E como eu estudava de manhã e já trabalhava no período da tarde, eu não tinha como fazer a aula de dança. Às vezes eu faltava a aula para fazer umas aulas com ele para poder entender o que era isso, né, de dançar, de fazer a aula técnica, né, que para mim era só chegar e dançar, criar sequência e dançar. E não era nada disso, né? E daí só que não tinha como eu fazer sempre aula com ele. Um amigo meu me apresentou numa companhia lá de São José dos Pinhais, fui para lá, dancei, entrei nessa companhia, nesse grupo em São José dos Pinhais, e fazendo aulas de vez em quando com o Eliseu e trabalhando com ele dentro do espetáculo. Daí em 2001 resolveram fazer uma banca para criar o grupo de dança do Teatro da Praça. Daí eu falei, não, eu vou fazer essa banca, vou trabalhar ali em Araucária, e foi aonde que eu conheci a dança moderna através da Kelly, que apresentou todo daí o universo da dança moderna. Em 2006 fui também para a Federal no curso de extensão, o CDM, o curso de dança moderna da UFPR, onde eu fiquei um ano nessa escola, né, nesse curso, e no ano seguinte eu entrei na companhia da Federal, que é a 3ª companhia de dança, onde estou até hoje. Legal, Fer. Kelly, eu queria saber de vocês, assim, deu para ver que vocês têm um elemento em comum, né, na verdade, que foi o Eliseu, que incentivou vocês, porque tanto a Kelly quanto o Fernando falaram que ingressaram com a intenção de fazer teatro, e a dança surgiu graças a esse incentivo, ou mesmo esse empurrão, né, que o Eliseu deu na carreira de vocês. E depois disso, vocês foram procurar e se aprofundaram mais, e ela se tornou maior na vida de vocês, né? Acho que a dança se tornou talvez até maior do que o teatro, assim. Eu queria que vocês me contassem a importância disso para vocês, hoje, quando vocês olham para trás e veem essa carreira de vocês dessa forma que vocês estão colocando, qual a importância dessa dança hoje na vida de vocês, assim, o que ela trouxe para vocês agora, que vocês já mudaram toda a vida de vocês? Jaque, eu posso dizer assim que é a total importância, né? Eu acho que ela transformou a minha personalidade. Quando a gente, ali no teatro, a gente tinha uma noção assim né, do espaço, né, e os cursos oferecidos maravilhosos, grandes profissionais, né, Edileia Ana, professora de expressão corporal, enfim, eu não posso nem começar a citar, né, os nossos profissionais aí, porque são vários e eu poderia esquecer algum né, e não quero fazer isso. Quando a gente ingressa nesse movimento artístico, você busca coisas muito maiores, né? Você quer se entender, você quer se colocar num contexto, você quer achar a tua identidade. E ali, assim como o Fernando, eu acredito que ele sinta a mesma coisa, não tem como né, não se achar naquele espaço. E a dança, o Eliseu ele trouxe para a gente a técnica do jazz. O Fernando depois me recapitula se eu estiver esquecendo alguma técnica, né, que ele tenha trabalhado conosco. Mas o jazz, ele muito gostoso, né, a maneira que ele trabalhava com a gente. Mas eu falava, puxa vida, né?
a gente pode buscar mais. Eu sempre tive isso, eu acho que artista tem isso, né? Como os nossos cursos ali, é um curso anual, né, que ele não te dá uma graduação, né? E quando eu busquei a federal, a gente tem essa possibilidade de ampliar. Eu falo para vocês que eu não fiz a FAP, né, por questão eu trabalhava, enfim, artista, né? A gente tem que sempre se organizar, assim, questão de tempo, grana. Então, o horário que era a FAP, eu não conseguia fazer porque eu já estava trabalhando naquela época. E a federal, ela me propôs um horário flexível, então eu conseguia fazer isso, estudar, trabalhar, né? E eu conseguia fazer tudo isso. E quando eu entrei na federal, foi um mundo novo. O Fernando tá aí, pode dizer também que a teoria que você aprende, né? Tanto da técnica quanto nomes dos movimentos, né? Nossa, tem isso? Tem, né? O teu corpo, anatomia, enfim, é um curso muito intenso. E você sai ali com um gabarito muito bacana, né? Você se sente pronto, você se sente apto a prolongar, né, e passar esse teu conhecimento. Então, assim, tem toda uma situação de emoção também, né? Então, mais do que nunca, a gente precisava dar continuidade, né, ao que o nosso amigo queria, né, através da sua dança, através da sua arte, através do seu teatro, e a gente tinha essa necessidade, sabe, de continuar a história artística de Araucária, né, por ele, para ele, com ele, né? Então, para mim, foi fundamental. Fer, quer falar um pouquinho? Não, complementando isso da Kelly, é assim, porque no meu caso, eu nem pensava em dança, né, nem sonhava, porque eu queria fazer teatro, meu negócio era o teatro. Quando entrou a dança, para mim, eu fazia dança e continuava com o teatro. O teatro era o meu forte, né, o que eu queria. E a dança estava ali fazendo porque eu queria entender, porque não era bailarino, eu não, né, estava ali em função como aluno, tanto no teatro, eu era aluno de teatro. Quando foi montado o grupo de dança, em 2001, daí eu comecei a ver com um outro olhar, porque daí já era uma coisa já meio semi-profissional, porque era um grupo, né, era um grupo que representava a cidade, a gente viajava, a gente ia para festival, né, a gente tinha uma responsabilidade de grupo. Era diferente de quando a gente era aluno. Então tinha toda uma disciplina, né, a Kelly, ela também trouxe isso para a gente no grupo de dança, as aulas teóricas, né, e todo o contexto ali da dança moderna e tal. E quando chegou a minha vez de ir para a Federal, e eu já estava com 25 anos, e eu fui demitido, porque eu achava que eu nem ia passar, porque tinha um limite de idade, era até 25 anos, eu estava na faixa etária já, e eu fui tentar, falei, eu vou tentar, né? E eu sabia das minhas condições físicas, eu já comecei na dança muito velho, já com 18 anos, o meu corpo, minha estrutura óssea já estava formada, então, para o menino já é mais difícil, já é mais complicado, puxa mais, já é mais difícil. Então eu estava ainda meio que levando não muito a sério. Quando eu passei, eu falei, nossa, agora o negócio vai pegar, né? Porque agora... E daí a disciplina era todo dia a aula, que no Teatro da Praça a gente fazia, eu acho que era 2 vezes na semana, por causa do agendamento do teatro, que como era o único espaço de espetáculo e de aulas, né, que daí tinha aula de teatro, tinha aula de dança, tinha as outras coisas, que daí a gente tinha que fazer 2 vezes a semana, se não me engano, o grupo de dança. E daí na Federal era todo santo dia, era toda tarde a gente estava lá, e esse amadurecimento que a dança trouxe mesmo, assim, quando eu penso nisso, assim, era para ser, né, estava escrito, o Eliseu, acho que o Eliseu tinha esse feeling de identificar as coisas. Né? Por mais que você resistisse, falava, não quero, ele insistia. Do jeitinho dele, ele enfiava aquilo, sabe, do jeito que ele queria e te dominava. E quando você via, você já estava dentro, né? Você não tinha nem como questionar que ele sair fora, porque você já estava todo envolvido. Eu vejo isso, a importância desse contato com a arte na formação, né, da gente, enfim. Eu não fui para dança, não fui convencida a isso, mas, né, faço teatro também comecei no Teatro da Praça, então eu acho assim, a importância daquele espaço nessa formação da gente, né? E queria saber um pouco assim, como que vocês enxergam o fato de a gente, por anos, ter tido, né, as aulas no teatro, como isso era importante e fundamental, nós passamos todos ali de alunos a professores, enfim, e como que é isso hoje, de olhar para aquele espaço, agora já, sei lá, 5 anos sem aula de dança, assim. Como que vocês veem isso e que impacto vocês acham que isso
tem na cidade e no desenvolvimento das pessoas, né? Eu fico muito triste, sabe? Porque ali o teatro sempre foi um ponto de encontro, acho, né, dos artistas, né? E como você falou, assim, era uma expectativa todo ano, principalmente que era o que mais dava trabalho, era o curso de dança, que era uma demanda, era muita gente, e ficava a gente da fila de espera, e às vezes a gente não conseguia atender essa fila de espera, ficava para o próximo ano e a fila só ia aumentando, e as mães reclamavam, não, mas eu deixei meu nome na lista de espera, só que era muito extenso, era muita gente. Na época, eu lembro assim que a gente, enquanto aluno, a gente se dedicava tanto àquilo, por mais que fosse, talvez, para algumas pessoas, um passatempo, mas para a gente era uma coisa muito séria. A gente nunca se colocou, eu, provavelmente, né, na minha turma ali, como alunos do teatro. A gente tinha uma visão, assim, nós somos um grupo de baile do Teatro da Praça, temos uma responsabilidade, somos artistas da cidade, e isso ajudou na nossa formação, porque a gente nunca se colocou no papel de aluno, às vezes se confundia a gente como até funcionário, né, porque a gente estava envolvido em tudo. Às vezes a secretaria fazia algum evento, a gente estava lá no meio, e a gente era aluno, a gente não era profissional da área, a gente não era funcionário, mas a gente estava lá no meio. E as pessoas também tratavam a gente, às vezes, até como parte da equipe. E a gente não era da equipe, né? A gente era apenas alunos e foi dando uma responsabilidade para a gente isso, porque tinha pessoas que acreditavam no nosso trabalho, acreditavam ali no que a gente estava fazendo, e isso foi dando estímulo para a gente ir buscando mais. Hoje, quando eu olho, que eu vejo que não tem esse trabalho, é lamentável, porque o tanto de pessoas que poderiam estar fazendo, pessoas que poderiam estar estudando, seja dança, seja teatro, e não estão. Quando eu comecei a dar aula no teatro, em 2007, 2008, a gente tinha muito aluno. A dança tinha 300 alunos. Então, 300 alunos é muita gente. Atendendo ali o Teatro da Praça, atendendo o Caíque. Quando eu entrei, eu atendi o Teatro da Praça, atendi o Caíque e atendi a Escola Delaine também. Então, já aumentou o leque. E a gente queria levar esse leque para os outros bairros também. Só que era inviável, porque a gente também não tinha uma equipe, não tinha muitos professores. E era 2 vezes a semana, então não tinha como dar aula nos lugares que a gente gostaria. Uma coisa maravilhosa se a gente pudesse atender toda a comunidade. Então a comunidade ia para o Teatro da Praça, porque ali mais ao redor, porque era mais próximo. Então a região do Caíque pegava a parte lá mais do Caíque, e ficou um outro lado da cidade sem ser atendida. E hoje, quando eu vejo assim, eu fico muito triste, porque é uma história que foi jogado fora, estão jogando fora, né? Porque não tem mais nada ali dentro da secretaria para atender a população. Uma pena, porque tem crianças que às vezes gostariam de fazer e não estão tendo oportunidade. Adolescentes que gostariam de estar fazendo e não têm oportunidade. Não estão tendo essa oportunidade. Eu posso complementar, Ana, algo que o Fernando falou, e eu acho que entra numa situação assim que o Eliseu, ele sempre, eu volto a falar dele porque eu acho que a gente se baseia, né, eu pelo menos, e o Fernando também, nós nos baseamos muito, essa plantinha, sabe, que ele colocou na gente, assim, esse amor, tudo que a gente fazia ali dentro. Quantas vezes, quantos espetáculos, né, na época do Eliseu mesmo, ele brigava, ele fazia, ele acontecia, dava jeito de fazer um cenário absurdo, né, com recursos, mas assim, às vezes ele dava um jeito, ele dava um jeito de fazer do jeito que ele queria, ponto, né? Com recursos da secretaria, ou ele ia lá, comprava coisas e fazia acontecer. Então, nós fomos munidos, sabe, com essa energia dele. Puxa, eu preciso fazer tal cenário. E aí, vamos ter esse recurso? Não, não vamos? Então, pera lá. Isso a gente teve amigos profissionais ali dentro, incluindo você, Ana, dentro da sonoplastia, dentro da iluminação, dentro de cenografia, tivemos pessoas muito talentosas que nos auxiliaram a isso e que vestiam a camisa, né? Que eu acho que isso foi acabando, né? A partir do momento que troca-se gestão, trocam-se as pessoas, esquecem do profissional maravilhoso, gabaritado que está ali dentro e que pode continuar um serviço de qualidade, porque a pessoa estudou, a pessoa sabe do que está falando, troca-se o profissional por N motivos, e daí o que acontece? O teatro perdeu o professor de dança, o professor de teatro se aposentou, e isso eu falo em todos os setores, né, da cultura hoje, falando amplamente, mas exclusivamente da dança. A questão da qualidade, ela se perde, a questão do profissional, ela se perde, simplesmente por
por outros problemas, ficam trazendo alguns profissionais, beleza, dão o seu melhor, que tem todo o seu potencial, e a gente acompanha, né, quem são esses profissionais, só que hoje em dia a gente não tem, talvez, essa camisa, sabe, essa coisa de vamos fazer, vamos acontecer, não tem cenário, não tem grana, mas vai acontecer, alguém que peite a dança, né, com uma responsabilidade tal que tenha essa energia que a gente tinha, sabe, não, eu sou cria do Eliseu, então o Eliseu faria assim. Eu acho que é uma coisa meio que se perdeu, e é uma pena. Só ali complementando, porque essa coisa, né, da troca do profissional, né, dessa valorização pelo profissional, também é do corpo, porque o corpo de um bailarino não se forma em 2 anos, em 4 anos. Ela demora para acontecer. Acaba a gestão, troca tudo. Aquele profissional que estava com um trabalho, desenvolvendo um trabalho, daqui 4 anos ele não vai mais desenvolver, vai vir um outro profissional com uma outra ideia, com uma outra técnica. Então, aquele corpo que estava se preparando para uma determinada formação tem que ser interrompida. E daí volta, começa tudo do zero, sabe? Então, ter esse cuidado, né? Qual que é o foco? Vamos tentar formar, vamos formar bailarinos? Então, tem que, sabe, pensar nisso, na continuidade desse corpo, não só do profissional, mas desse corpo que está ali a trabalho, né, da arte. Então, é porque eu acho que a gente tem essa questão de não ter política pública, então não tem concurso, né, para as áreas da cultura. Aqui em Araucária, acho que nunca teve um concurso específico para a Secretaria de Cultura. Acho que isso dificulta também a continuidade dos trabalhos, acaba se dependendo muito dos cargos que são cargos políticos de uma forma ou de outra, e isso prejudica bastante o trabalho, porque daí o próximo prefeito que ganha, ele não enxerga o profissional, né, ele enxerga um cargo, ele enxerga uma possibilidade de troca, mas eu acho que o mais grave em Araucária hoje, e que não é só em Araucária, né, na verdade é no Brasil inteiro, é a desvalorização da cultura. A gente vê o quanto a cultura foi importante pra gente, eu acho que é só por isso que a gente ainda luta tanto para que ela, né, continue e tal, porque a gente sabe que pra gente foi importante na nossa formação. Então eu acho que é uma pena hoje que a cidade não tenha esse tipo de acesso para as pessoas. A continuidade do trabalho seria o mínimo, né, mas eu acho que agora a gente chega num ponto onde que seria fundamental a retomada, né, de tudo que está paralisado. Eu acho, Ana, que essa, né, tem o fator pandemia também, enfim, né, tem uma série de coisas que a gente não pode parar nisso e falar assim, o problema é a pandemia. Não, não é. É como você falou, políticas públicas. Em Araucária, há tanto tempo que a gente está trabalhando pela arte, não se vê um concurso, não se vê, a gente só vê o quê? Uma diminuição da verba que é destinada à cultura. E é uma pena. Né? Isso dificulta cada vez mais o trabalho nesse sentido. E é uma pena ver o teatro da praça, eu indico o teatro porque, né, nossa menina dos olhos, no setor da dança, o Kaique também, que hoje não conta mais com essa possibilidade desse curso, que a gente sabe quantos alunos que fizeram, né, iniciaram alguns estudos, mas assim, não esquece esse carinho, esse amor pela dança, pelo teatro, enfim, por tudo isso, ele permanece. Eu tenho alunos, sabe, que seguiram a mesma caminhada, sabe, que foram fazer FAP, que estão dançando em outras companhias. Tem alunos que abriu a sua própria escola de dança. Então isso é tão prazeroso saber que era minha aluna e que seguiu o passo, como a gente seguiu o passo do Eliseu, ele deu um empurrãozinho. Então isso é tão prazeroso saber que, lógico, a demanda que a gente tinha, que a gente sempre fala, né, a gente conseguindo levar conseguir colocar o bichinho da arte em já é gratificante. E eu acredito que a gente colocou, tanto o Eliseu colocou em mim, colocou na Kelly, a Kelly colocou em mim, e, né, eu fui para fora, fui na Federal, e lá mesmo, dentro da Federal que eu estou, tem ainda o carinho, o incentivo, que não me deixa parar, não me deixa desistir. E é isso que a gente precisa também, é incentivar, ver os alunos aí trabalhando com a arte, com a dança. Eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhoso mesmo, saber pelo menos 4, 5 seguir o caminho, estão trabalhando, estão lutando igual a gente lutou e a gente continua lutando. Então vamos todos juntos lutar, vamos pegar na mão e vamos caminhar essa mesma rua que eu acho que a gente chega. Uma coisa bem interessante que assim eu queria falar. Eu nunca tive muito contato com a dança, assim, no tempo que eu trabalhei na Secretaria de Cultura, eu acompanhava o trabalho de vocês, mas eu nunca tive uma noção do tamanho do que a dança envolve.
né? E esses dias, não faz muito tempo, assisti um documentário que o Fer faz parte do grupo de dança da Federal, né? Da Tessera que ele faz parte. E eu fiquei encantada, assim, em ver todo o processo de criação de um espetáculo e tudo que ele envolve, além do movimento, que não é só o movimento. É a dor, é o sofrimento, é o sentimento, é o amor, é tanta coisa que é envolvida. E eu achei isso tão lindo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim. Como eu falei, né, já que eu não estou mais nativa, mas é exatamente isso que você falou. Todo o processo fez até uma poesia aí. É dor, é amor, é isso. Eu acompanho o Fernando, assim, a gente conversa sobre o que é estar nativa ainda, as dores, o cansaço, e é isso, sabe? Envolve muito. Tanto é que, quantas vezes eu e o Fernando e o Eliseu, nós fomos dançar até na beira do asfalto, né, Fernando? Lembra dessa passagem maravilhosa da nossa vida? E a gente ia dançar, porque é amor, é prazer, entendeu? Tanta adrenalina, tanto amor, que era a melhor coisa que a gente podia fazer, sabe? Era onde a gente queria estar. E por isso que eu falo desse respeito, sabe, com o profissional, né? Porque não é uma dancinha. Ah, vai lá, faz uma dancinha. É muito além da coreografia. É isso que as pessoas não percebem. É dolorido você escutar, vai lá, liga uma música e faz uma dancinha. Não é assim. Não é ligar uma música e faz uma dancinha. O aluno tem que ter a técnica, sabe que tem profissional, tem respeito, eu estudei para isso. Isso é uma coisa que eu jamais, em toda a vida, não é dança. É amor, é dedicação, é devoção. Né? Tem todo um processo. Quantas noites, Fernando, sem dormir, alinhavando ali como que ia ser o teu espetáculo, como que ia ser a luz, como que ia ser a roupa, a sonoplastia, enfim, é muita coisa envolvida. É porque o público só vê o produto pronto, ali no palco, e não vê toda a história. E a história, antes de chegar no bailarino, vem do coreógrafo, do diretor, que tem que pensar no que eu quero falar. Tá, resolvi a história, eu vou falar disso. Daí começa a pensar na pesquisa da trilha, que nunca é fácil você pesquisar a trilha do teu espetáculo. Às vezes ela tá ali, chega disponível, às vezes não, você vai ter que criar essa trilha. Achar um profissional que crie, entenda a sua ideia, sabe? E cria a sua trilha. Daí vem pensando no figurino, como eu vou colocar esse figurino em cena, né, dentro do contexto, dentro da história que eu estou falando. Daí tem iluminação. É todo um trabalho que as pessoas não têm noção do que é. As pessoas vê bonito, vê ali, tudo colorido, mas para chegar ali, como a Kelly falou, são noites sem dormir. Às vezes você tá com uma cena na cabeça, você acabou de ensaiar, você vai para casa pensando, não, eu tenho que resolver essa cena não está resolvida para mim, não é assim que eu quero. Daí você fica pensando, e você não consegue achar uma solução para determinada cena, para um desfecho da história, e te deixa louco. E daí você tem que também, para não deixar o teu elenco louco, você tem que ter, no meu caso, geralmente eu deixo meu elenco louco também para eles sentirem a gravidade do que eu estou passando, para elas entenderem. Mas eu aprendi, assim, sabe, a me controlar. Eu estou um pouquinho melhor. Antigamente eu era bem pior. Hoje eu consigo respirar, né, tomar as decisões, assim, porque a plateia só vê o produto, ali o que tá, é igual o cinema, né? Você vai no cinema, você vai ver lá o filme pronto, você senta lá na poltrona, pega a tua pipoca e vai assistir. E na dança, no teatro é a mesma coisa, a plateia vai para assistir, não vê o processo, como é doloroso. Para nós bailarinos é pior ainda, não é só chegar e montar o espetáculo, você tem a aula, 2, 3 horas de aula, para depois você começar a ensaiar o espetáculo. Então, quando você vai para o ensaio do espetáculo, o teu corpo já não aguenta mais, porque você ficou 3 horas fazendo aula. Então, é todo um desgaste físico e mental também. Fernando, até uma passagem, se me permita, em 2005, manutenção das embalagens. O Fernando, meu louco preferido, né? Nós produzimos esse espetáculo e até foi um projeto paranização, onde a Carmen Jorge, do Guaíra, ela simplesmente abraçou, né? Ela se encantou pelo nosso trabalho. Saímos por aí fazendo apresentações e fomos no Guairinha e depois fomos, eu não lembro o nome da cidade onde fomos, mas, né, passagens assim absurdas, né? Que fomos num palco e no meio do espetáculo eu na cabine de som e o cara não pode molhar o palco e a gente usava água, né, o tempo todo no espetáculo e, claro, antes de mandar proposta, ele sabia como que era o espetáculo, simplesmente no meio do espetáculo, para tudo, né, eu lá em cima, vamos parar tudo, e eles parados, assim, né, o Fernando, até hoje em dia a gente ri, né, desse fato, enfim,
né? Tinha todo um processo de iluminação, porque tinham imagens que eram projetadas. Aí a água que escorria no palco, literalmente saíam encharcados, né? As pessoas não veem todo esse processo, né? Do bailarino puxando o balde d'água para encher, né? Para atuar logo em seguida. Vive uma outra situação. Nós não temos, né, quem faça isso para gente. Então vamos lá, a gente arregaça as mangas e vamos nós fazer. E foi uma passagem assim que eu nunca vou esquecer na minha vida, né? Foi um espetáculo que eu acho que a Thaís também fazia parte do espetáculo. Enfim, foi maravilhoso. Eu acho que tudo foi ensinamento e foram ensinamentos maravilhosos. A gente fica frustrada porque você está em cena, está acontecendo coisas, e você sabe o que está acontecendo e você não sabe o que é. De repente saiu a música, aquele tirou a música, a luz, e a gente ficou dançando no escuro, a gente conversando em cena. O que está acontecendo, vamos continuar dançando, de repente sai a música. E a gente para em cena, o elenco, a sintonia. Sabe? A gente, como era um grupo pequeno, era de 5 bailarinos, então a gente era muito amigos, então a gente se entendia com o olhar. Então um parou, todo mundo parou, sabe? A gente ficou frustrado pelo fato de não conseguir terminar o espetáculo, não tinha a dimensão da frustração da Kelly enquanto diretora e coreógrafa. E eu vivenciei isso também o ano retrasado com o Capitulé, com a estreia do espetáculo, né, do livro da Jaque, fiz uma adaptação, aconteceu a mesma coisa, sabe? Mas eu, como já tinha essa experiência, eu sempre passo para minhas bailarinas, em cena pode acontecer tudo, é imprevisível. Alguma bailarina pode cair, pode dar problema na técnica, então você tem que estar preparado. E eu treino elas para isso. Eu treino até as pequenininhas do Baby Class. Se errar a música, adiantou a música, e você sabe que você tem lá o ruído da música, você sabe que aquele momento você tem que fazer aquele movimento que você fez antes, vai improvisar, repete o movimento. E elas têm isso nelas, seguram do jeitinho delas e depois elas esperam a mudança de cena para continuar. Na Capitu aconteceu a mesma coisa, era a estreia, a projeção desligou e eu fiquei em pânico. Só olhei, a Ana Paula estava operando ali o som para mim, eu olhei para a Ana Paula olhou para o computador, tudo desligado, e o que eu vou fazer? E eu vendo o meu elenco em cena no escuro, porque daí desligou luz, desligou tudo. E eu vendo meu elenco em cena, continuando a mesma coisa, sabe? Eu me vi naquele momento, sabe? Eu só respirei fundo, falei, não, eu tenho que dar uma satisfação, eu tenho que tirar elas de cena, tenho que avisar a plateia pra gente retomar. Se fosse em outra época, talvez eu tinha infartado na mesa de luz ali, né? Mas daí eu respirei fundo, não, a bomba tá eu tava me vendo voltando ao passado, mas de uma outra forma, como diretor, como coreógrafo, aquele desespero, porque a tua obra, o teu trabalho, o teu elenco tá ali e tentando segurar uma falha técnica, que pode acontecer. É um trabalho ao vivo, tudo pode acontecer. Tem o jogo de cintura ali para tentar resolver. Resolvemos, voltou, conseguimos ligar o computador, volta meninos, volta para a cena, vamos continuar dali, e o espetáculo continuou. Mas são coisas que fica frustradinho um pouquinho, porque é o trabalho, né? É todo ali um trabalho dedicado de talvez meses, um ano, e daí às vezes por um descuido, por uma bobeira, uma queda de luz, coloca o trabalho todo em risco. E é bem legal quando isso acontece também, a gente aprende e repassa para o elenco, para as bailarinas que virão, e eu coloco isso sempre, eu sempre cito para as minhas, pode acontecer isso, já aconteceu isso comigo, então presta atenção. Por isso que a arte ela acaba sendo tão transformadora para vidas, porque na verdade é um microcosmos ali, é uma pequena timeline, né, que você vai viver ali desde o dia que você começa a ensaiar, que você começa a fazer as aulas, até o dia do espetáculo. A gente tem toda essa sequência ali que nos obriga, né, a várias coisas como a vida, assim. Então tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão, você tem que lidar com frustrações, você tem que dar o teu melhor, aí às vezes não é o suficiente, você tem que mudar de ideia, você tem que, as coisas mudam, várias coisas nesse sentido. Eu acho que é por isso que a arte também ela é tão transformadora, assim, ensina tanto. Eu acho que é uma pena que a gente não tenha no momento esse acesso às aulas, né, aos conteúdos artísticos acontecendo no município, e que eu acho que deveriam estar hoje, na verdade, mais ampliados, né, chegando a mais bairros, acessando mais pessoas, por isso, assim, porque eu acho que a arte, ela tem esse dom também, assim, de treinar a gente um pouco para a vida, né? Essa participação no espetáculo, de todo esse trabalho, desde as aulas até essa concretização,
é muito parecido com a vida da gente, uma trajetória, assim. E eu acho que nisso a arte contribui bastante para a gente crescer, aprender, lidar com os problemas, enfim. Porque se a gente pensar o quanto de coisa envolvida que tem, além das pessoas que estão envolvidas, você tem que trabalhar com elas, você tem que trabalhar com todo o processo de sentimento, de emoção, de possibilidades, né, de coisas que às vezes você não tem ali na hora e que você tem que improvisar, ou que você tem que enfrentar. Enfim, é um crescimento pessoal imenso, né, em qualquer parte, assim, e que de repente as pessoas não valorizam. E daí por isso que não há continuidade, não há investimento, não há essa vontade que aconteça, né? E eu coloco isso para as minhas também, essa responsabilidade delas se cuidarem uma das outras. Porque nos bastidores, está rolando espetáculo, mas nos bastidores não tem ninguém, nenhum adulto para orientar agora a cena de vocês. Elas têm que resolver sozinhas, elas têm que saber qual é a hora da cena delas. Se as maiores não estão em cena, tem que olhar as pequenininhas. As pequenininhas, eu já saio com elas, já de coxia, ó, você vai sair aqui dessa coxia, eu coloco a música antes da cena delas, para elas já ir memorizando, sabe, trabalhando. Quando elas ouvirem aquela música, elas sabem que a próxima é a delas, então elas já vão sozinhas para a coxia. Então eu deixo elas jogo essa responsabilidade em cima delas, deixo acontecer, né? Às vezes eu fico com o coração na mão, porque às vezes eu tô vendo que tá chegando a cena e não tá demorando para entrar e já fico louco, mas elas entram, elas sabem que elas têm que fazer. Então elas se resolvem em cena e se cuidam nos bastidores. Para mim é tão prazeroso, gratificante, eu fico tão orgulhoso de ser, que o Eliseu sempre foi, né, o homem da cidade que dançava, e ele jogou essa missão para mim na época, né, porque daí eu era o segundo, como diz uma amiga nossa, a Regiane, que eu sou o segundo bailarino dela, que o primeiro sempre vai ser o Eliseu, e com certeza será, sempre será. E eu tenho essa gratidão, assim, sabe? Esse carinho, ter sido o segundo menino e o primeiro menino de um grupo de dança da cidade, tá representando a cidade. E eu hoje poder ensinar, poder contribuir com tudo aquilo que o Teatro da Praça, com os profissionais que estavam no Teatro da Praça me ensinaram, é muito, muito gostoso. É tipo uma troca. Me deram todo, né, o alicerce ali para mim, e hoje eu estou podendo retribuir nos anos que eu trabalhei na secretaria, no Teatro da Praça. Contribuo hoje também dentro do trabalho que desenvolvo na Casa Eliseu Voronkoff. Então isso para mim é bem importante, enquanto artista, enquanto pessoa também. A gente acho que quer agradecer vocês por terem topado conversar com a gente, que a gente possa conversar mais. Eu acho que a história da dança em Araucária é tão bonita, né? E a gente vai ver aí, desde lá de 1990, né, o pessoal participando dos eventos, a gente vê as fotos, né, das meninas dançando, tal, e a plateia volta meio chocada, porque eu não sei muito se a Araucária sabia o que era, o que estava acontecendo, mas eu acho que é tão transformador, né? E a gente vai vendo, assim, a importância que essas pessoas tinham na cidade, né? A Elisa, a Edileia, a Ana, o Eliseu, depois a Kelly, o Fernando, como essa corrente, assim, como isso é importante, né? E que eu tenho a esperança em que esse movimento seja retomado, porque eu acho que é muito importante. A gente se enxerga poucas vezes como corpo no mundo. A gente tem uma educação que trata a gente só como uma cabeça. Então, a gente ter linguagens que nos tratem também como corpo, que na verdade é o que realmente está ativo no mundo, né? Realmente o que anda no mundo e que causa ação é o corpo. Então, eu acho que as artes que valorizam essa existência física, eu acho que elas são fundamentais, assim. Então eu espero realmente que a nossa cidade consiga voltar a ter o ensino da dança oferecido gratuitamente para as pessoas, para que um maior número de pessoas tenha acesso e possam experimentar, né, o quanto isso transforma realmente a vida da gente e transforma a gente em seres humanos melhores, né? Eu também queria agradecer e dizer o quanto é importante eles estarem aqui falando isso, porque eu acho que quanto mais a gente falar da importância da arte, da dança, do teatro, da literatura, enfim, as pessoas entendam mais isso, o quanto isso é importante para elas e cobrem seus direitos, né? Porque a arte é um direito de todos, então que elas cobrem isso, que elas cobrem políticas públicas, que elas cobrem programas, que elas cobrem essas aulas e que de repente o poder público também consiga talvez enxergar a importância disso para que
para que se expanda, né, esse movimento. Então, obrigada, Kelly, obrigada, Fernando. Obrigado a vocês pelo convite, bem legal. Obrigado, tia Kelly. Gente, gratidão eterna, eterna, por estar falando do Eliseu, por estar falando da dança, por estar falando com pessoas que eu tenho muito carinho. Eu acho que isso não tem preço, né? Só a arte mesmo para nos propor a isso. Obrigada. E passa um filme, né? A gente começa a falar, começa a lembrar de coisas, começa a reviver tudo de novo. Parece que está sendo hoje, ontem, foi tudo que aconteceu. Eu tive até alguns picos aqui de emoção, né? Porque você vai falando, eu vivenciei, né? Estávamos juntos, é muito importante. E espero que realmente, já que a gente consiga em breve aí retornar, né? Com a atividade da dança, do teatro, enfim, né? Que a Araucária exploda em cultura, né? Como era para ser. Né, que a Araucária tem uma história artística, temos que ela não está surgindo agora, ela vem lá, né, desde 90, né, então ela tem toda uma estrada e não pode esquecer disso e tem que reviver tudo isso. Então tá bom, então é isso, obrigada. A gente volta na próxima quarta-feira. Todo mundo sabe que pode fazer download, pode baixar a nossa conversa para ouvir no carro, para ouvir onde quiser. Na próxima quarta-feira a gente volta para falar mais um pouquinho de cultura em uma cidade periférica. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Olá a todos e a todas, aqui é o Johnny do Cineclube Gengibirra e eu quero falar com vocês essa semana na nossa dica de filme sobre o filme Scarface. O Scarface é um filme dos anos 80 e ele é um remake, na verdade, de um filme dos anos 30. Esse filme antigo eu nunca cheguei a assistir, eu não conheço, nunca achei, nunca consegui um DVD dele, nunca consegui esse filme, embora eu queria muito assistir esse filme para ver o quanto essa adaptação, né, esse remake é fiel ou não, o quanto ele é legal, o quanto aquele filme antigo é bom. Mas o Scarface dos anos 80 é um filme muito bom, é um filme que eu gosto muito e é um dos meus filmes favoritos. Aquele clássico filme de gangster, aquele filme que dá pra dizer que é o filme de mafioso, mas em vez de ser aquela máfia italiana, que é a maioria dos filmes que a gente conhece, o Scarface é sobre uma máfia latina. O personagem principal, que é representado pelo Al Pacino, que é um cara descendente de italianos, né? Ele é ítalo-americano, ele sempre faz papel de italianos, né? Nesse filme ele é um imigrante cubano. E ele chega em Miami, ele chega como imigrante ilegal, como os imigrantes em geral, os imigrantes ilegais em geral chegam, totalmente escorraçado, e vai galgando os seus degraus dentro da máfia até se tornar o maior gangster de Miami. E eu queria levantar uma polêmica muito grande agora e eu quero que todo mundo coloque comente, mande as suas opiniões pra gente, comente aí com o pessoal da Casa Eliseu e com o pessoal aqui do Cineclube Gengibirra. Eu considero o Scarface muito melhor do que o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é muitas vezes considerado o melhor filme de todos os tempos, né? Um dos melhores filmes de todos os tempos. Aí o pessoal coloca nas listas ali sempre no top 5, top 10. Eu considero Scarface muito melhor. Gostaria de saber a opinião de vocês também, o que vocês acham? São dois filmes super clássicos, muita gente já viu, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Qual é melhor, o Scarface ou o Poderoso Chefão? Vou deixar essa pergunta no ar, quero a opinião de vocês, e até semana que vem. Muito obrigado. Aqui vai ter sempre uma dica de leitura para vocês. E a de hoje é do livro Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Itamar conta no seu livro a história de Belonise e Bibiana. Eram moradoras de uma fazenda no interior da Bahia, no sertão da Bahia, onde os pais trabalhavam em troca de comida e moradia. Elas nasceram nessa fazenda e elas conheciam só essa realidade, que era muito pobre e servil. Enquanto crianças, a curiosidade levou as duas a um acidente muito grave, e esse acidente mudou a vida das duas irmãs e de toda a família. Então elas cresceram com uma cumplicidade que aumentou ali após o ocorrido, e na fazenda mesmo, entre o trabalho, a roça, o pouco estudo que tinham e as festas de jaré, que era onde dançavam, cantavam e homenageavam seus santos e entidades, elas foram desenvolvendo as suas personalidades.
que foram moldando-se conforme as suas crenças e as suas aspirações. A cumplicidade já não era mais tanta a partir do momento que elas foram crescendo e desenvolvendo seus próprios caminhos. E seguindo cada um o seu caminho, elas se reencontraram muito mais tarde, e mais acontecimentos que movimentam a história trazem reflexão sobre o modo como elas viviam, produziam, a questão da raça, do preconceito e da subserviência. Eu acho que o livro também traz uma coisa muito interessante, que é a força da mulher e o papel que ela desenvolve nas comunidades, nas famílias, na criação dos filhos e filhas. O romance é narrado por 3 personagens, as 2 irmãs, e o último capítulo, onde há o fechamento da ficção, a narrativa é feita por uma entidade que, por ser errante no tempo, é um ser fantástico, ela esclarece alguns fatos que ficam abertos durante a história da família. Então ela faz toda essa ligação no final. Não quero arriscar com certeza, mas acho que foi um dos melhores livros que eu li em 2020. Ele foi vencedor de 2 prêmios. Eu acho que vale a leitura. Espero que gostem. Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Vrankoff com a página de incentivo à leitura Capitule, por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli.